Uma vez aconteceu comigo que sofri um ataque espiritual, que tinha um ser perdido, bem asqueroso, e ele estava roubando a minha energia vital. Então ele estava sentado em mim, e eu não vi, mas senti, era como se eu visse, é meio difícil explicar, mas eu senti assim, aquela coisa pesada, e sentindo o movimento dele, assim, me sugando energia, e na hora eu acordei. É difícil acordar, despertar ali, né? Mas se você tiver um pouquinho consciente, tenta abrir o olho e fazer uma oração ou mudar a frequência ali, começar a pensar em outra coisa, em alguma coisa boa, alguma coisa do tipo, porque aí isso se quebra, esse negócio, essa ligação se quebra. Então, o que dá mais certo é, vamos supor, quando você está tendo pesadelos. Na época que eu estava fazendo mais trabalhos assim de limpeza espiritual nas pessoas, às vezes eu sofria ataques de madrugada, quando eu estava dormindo. E eu acordava com uma sensação muito ruim, uma sensação de morte mesmo. E era horrível, assim, sensação de morte, depressão, era bem ruim, medo. Então, normalmente a gente se desespera, né? Fica desesperado e fica lá sofrendo, né? E fica mal, com medo, e alimenta mais aquele medo e não quer voltar a dormir, aí entra em pânico, enfim, aí já começa a virar uma bagunça, né? Mas você tem que lembrar nesse momento que você tem o poder da sua vida. Você que permite ou não fazerem mal para você. E ali você está consciente, então você tem que retomar o poder. Então você entrou numa frequência. Aí eu costumo usar algumas técnicas de PNL, Programação Neurolinguística. Uma técnica vamos supor, é tudo mental, é tudo racional, tá? Vamos supor que a frequência do medo, da morte ali, da tristeza, depressão, seja 0. E da alegria seja 10. Então eu faço uma brincadeira na minha mente. Vamos supor que eu crio uma escada na minha cabeça, e cada degrau que eu subo, eu me permito me sentir cada vez mais leve, cada vez melhor, cada vez mais feliz e alegre, e junto com cada número, 0, 1, 2,